O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E por falar no site homônimo, eu vou chamar o meu companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Oi. Olá. Indo para os recados, porque você chegou aqui desligando o ar-condicionado, quase quebrou o negócio, entendeu? O senhor não merece o meu carinho em público hoje, até porque hoje está um dia maldito, quente aqui em São Paulo. Calor mediterrâneo, hein? Hein? Cala a boca. Pegou? Mandar um abraço. Várias pessoas apontaram um suposto clubismo do Matias quando ele falou da seleção olímpica no último programa sobre o Rio Grande do Sul, em que ele citou apenas o William e o Rodrigo Dourado, não citando o Luan e o Wallace do Grêmio, porém lembrando que um é paulista, o outro é baiano. Sim, né? O Luan é de São José do Rio Preto e o Wallace é de Salvador. Então o Matias citou os gaúchos, não os que jogam em clubes gaúchos. Né? O Marcelo Morikawa lembrou da lenda Galeano, que jogou no Juventude, que você se esqueceu do Juventude, mas o Juventude fez questão de te lembrar que ele existe. Eu esqueci de citar o Juventude, mas estava escrito no roteiro. Não estava não. Tô dedando. E o Morikawa lembrou das abreviaturas dos clássicos lá do Rio Grande do Sul, que tem o Ave Cruz, o Brapel, o Caju, o Rional e o Baguá. E o Grecá também, são diversos clássicos. Todas cativantes. Um abraço também para o Matheus Antônio, que fez um comentário bastante grande, bastante legal, lá no site do Xadrez Herbal. Como dica cultural, ele deu a dica da trilogia O Tempo e o Vento, que conta a história do Rio Grande do Sul. Por sinal, nessa semana, o Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico, completou 80 anos também. E o Luiz Fernando Veríssimo, né, que é autor de aproximadamente 33% das citações que rodam pela internet brasileira. Com certeza. As outras são do Caio Fernando Abreu, que também é gaúcho. Da Clarice Lispector e do Arnaldo Jabor. O Adriano Dutra disse que Dom Pedrito faz parte da zona da Grande Livramento, mas faz parte da Grande Bagé, na verdade. E um recado muito surpreendente, muito legal, interessante de ler, da Paula Goerg, que ela é mulher, gaúcha, colorada, mandou parabéns pra gente, por a gente ter escolhido o Rio Grande do Sul logo de cara, elogiou a música de encerramento que o Matias escolheu, e agora o detalhe, né? 2. Primeiro, ela com clubismo, disse que faltou a gente lembrar do título do Inter no Brasileirão de 2005, do Apito Gate, lá do cara de Jacareí, que eu esqueci o nome. O Edilson Pereira de Carvalho. Esse mesmo, porém, né, vai começar uma briga de foice entre colorados e corintianos aqui. Porém, o detalhe interessante é que ela ouve a gente lá da Arábia Saudita. Olha só. Né? Então, um abraço para nosso ouvinte Paula, para todos os nossos ouvintes que nos toleram, que nos apoiam, que nos incentivam. E um abraço para o pessoal da Karsug Mania, o melhor grupo de futebol do Facebook. E para a Avalone Mania. A concorrência. Não é concorrência, é um sectarianismo formado por palestrinos sem clubismo. Sem clubismo, tá? A minha tia adora! Enfim, um abraço para o Eduardo Machado, que também lembrou de uma outra polêmica em relação aos símbolos do Rio Grande do Sul, nesse caso o hino, né, que tem um texto que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Também o William Bayer, que lembrou que o pessoal do Sul é meu país, não vai gostar muito da última edição, mas eu não me importo com eles. E meu Deus, quanto rancor! Lembrando que nesse final de semana, junto com as eleições municipais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, haverá uma consulta popular em relação ao separatismo, a separação, né, dos 3 estados da região sul do Brasil. Então o tema volta a ser atual. Só gostaria de deixar claro que se o Rio Grande do Sul se separar do Brasil, eu vou continuar preferindo visitar o Uruguai.
Então, vamos passar então para o primeiro quadro. Antes de tudo, né? Eu fiz uma piadinha do calor mediterrâneo. Então, apresentar o tema do programa de hoje, Felipe. O tema do programa de hoje é um que é bastante interessante da gente tratar, é a Córcega, essa ilha no meio do mar Mediterrâneo. E é um assunto muito interessante porque nos últimos programas, né, a gente teve um programa sobre um regionalismo brasileiro, a gente teve programas sobre alguns conflitos bem conhecidos. Porém, essa série de podcasts ela surgiu de uma série de textos lá no Xadrez Herbal, chamada As Fronteiras Invisíveis da Europa, para falar de nacionalismos internos, né, como o da Galícia, que foi o do programa inaugural. E a Córcega é um desses casos, porque é um nacionalismo de uma região que é parte da França, e é um nacionalismo não apenas político, defendendo a autonomia, mas também com movimentos armados, também com episódios de violência. Então é um caso bastante gritante, muitas vezes pouco discutido, mais que uma identidade regional, como no caso gaúcho. Aqui estamos falando de uma identidade nacional e de movimentos que demandam uma autonomia nacional, no caso da Córcega. Então vamos passar para o primeiro quadro para falar da história da ilha. A história. Bem, Felipe, a Córcega, para os ouvintes que não estão com um mapa da Europa à sua frente, fica ali no Mediterrâneo, né, entre a Sardenha e o continente. E fica a oeste da Itália, né? A Sardenha não é a bola da bota, né? A bola é a Sicília. A Sardenha fica um pouco mais para cima, um pouco mais ao norte, e acima dessa Córcega. Ou então vocês podem jogar no Google também, né? Hoje, né? Essas modernidades, né? Mapa é coisa do nosso tempo, filhão. Mapa mundi, globo. Atlas. Né? Quem tem um globo hoje em dia que não seja, sei lá, geógrafo ou colecionador de globos? Eu tenho uma lâmpada, um abajur, que é um globo. Mas aí ele tem uma utilidade prática. Sim. Que você hipsterizou, colocando ali um globo em cima. Mas vamos lá, a Córcega, justamente por conta dessa posição dela, ela sempre teve uma posição muito estratégica, porque ela acaba conseguindo influenciar boa parte do fluxo comercial no Mediterrâneo ocidental, especialmente ali perto da França e da Itália. E o seu relevo montanhoso fez com que ela durante muito tempo fosse conhecida como uma montanha no mar, favorecendo, por exemplo, fortalezas, questões de pirataria, como a gente vai ver mais para frente. Agora, o marco considerado da presença humana moderna na ilha é a fundação de Alerria por gregos. Na verdade, não tem gregos, antes deles até mesmo bizantinos teriam, bizantinos não, fenícios, estou muito louco, fenícios teriam fundado e depois passou para os gregos, 500, quase 600 anos antes de Cristo. Antigamente, na Grécia, segundo Heródoto, a ilha se chamava Curnus, e o nome Córcega é a versão latina desse nome, que passa a ser utilizada pela República Romana. Antes da República Romana, nós tivemos presença etrusca e cartaginesa na ilha. Os cartagineses dominaram a ilha por séculos e foram expulsos pelos romanos justamente durante as famosas Guerras Púnicas, né, as 3 Guerras Púnicas, que culminam com a destruição e o fim do Império Cartaginês. E isso aconteceu em 237 antes de Cristo. Ainda tivemos algumas possessões etruscas, alguns redutos cartagineses na ilha, porém os romanos acabaram por dominar toda a ilha e inclusive escravizaram populações indígenas corsas que habitavam o interior da ilha, que hoje nós não temos praticamente nenhum registro, especialmente, por exemplo, do idioma que essas comunidades falavam, que foi substituído pelo latim, foi varrido.
A Córcega permaneceu parte do Império Romano até 430 depois de Cristo, quando foi dominada pelos vândalos, né, que ficam quebrando o banco na Paulista, e foi recuperada pelo Império Bizantino, né, antigo Império Romano do Oriente, em 522. No século VIII, ela passou a ser parte do Reino Franco, conquistada por Carlos Magno, ele em pessoa, em nome do Império do Oeste, né, da tentativa de ressuscitar o Império Romano. Ela passou mais ou menos 3 séculos sendo disputadas entre as diversas entidades internas depois ao Sacro Império Romano, como os lombardos e os germânicos de Otto I, os lombardos de Berengário II, e também nesse período nós tivemos os primeiros ataques dos muçulmanos, que se expandiam ali pelo Mediterrâneo, norte da África, e o controle desse comércio marítimo era muito importante, muito interessante, inclusive do ponto de vista econômico, né? O Mediterrâneo durante muito tempo teve muita pirataria, e uma das melhores referências sobre a Córcega clássica, né, antes da gente passar, é uma obra que tanto eu quanto o Matias apreciamos muito, chamado Asterix na Córcega. Correto. Que, além de ser uma grande obra, é um retrato fiel da comunidade córcega, como vocês vão ver mais pra frente. Principalmente o humor. O humor e a tolerância deles com estrangeiros. E, brincadeiras à parte, nas histórias do Asterix a gente tem pirataria no Mediterrâneo, né? Tem os piratas, o que não pronuncia o R, eles sempre se ferram, tudo mais. E no Canal da Mancha também. Também lembrado. É que a gente costuma pensar em pirataria só no Caribe, mas o Mediterrâneo também teve muita pirataria por séculos, e no caso, especialmente pirataria muçulmana, que vocês podem encontrar como referências dos termos da época, como por exemplo, sarracenos e mouros, que está na bandeira da Córcega. Sim, assim como da Sardenha também. Que na Sardenha tem 4 e na da Córcega tem 1. Né? Aquele rosto na bandeira Córcega, que vocês podem ver na capa, por exemplo, dos posts, é uma referência a um mouro, que seriam os muçulmanos negros, digamos assim, e é uma referência que muitas vezes ela é usada às vezes em contexto racista, às vezes em contexto nacionalista. No caso corso, ela é muito mais nacionalista mesmo. E, posteriormente, por alguns séculos, a ilha ficou sendo disputada tanto por essas forças dentro do Sacro Império, como pela nobreza e pelas cidades-estados italianas. Aquelas cidades-estados que estão no berço da máfia. Até porque antes das grandes expedições, do descobrimento do além-mar, né, a disputa do Mediterrâneo, ou Mare Nostrum, né, tinha muito a ver com a talassocracia. Né? O domínio do Mediterrâneo garantia muito poder para esses impérios europeus e africanos. Sim, garantia fonte de riqueza, né? O comércio ali das especiarias, tecidos e tal, ao ponto em que a população da Córcega, nesse período da Córcega medieval, de saco cheio desse monte de disputa, em 1077 pediu para o Papa, falando: olha, Papa, por que você não vira dono da Córcega? É o único cara que todo mundo, ninguém vai encher o saco, entendeu? A gente está cansado desse mundo de conflito, desse mundo de invasão, desses piratas. E isso foi concretizado em 1217, quando a Córcega foi anexada formalmente aos estados papais. E, em 1284, ela passou a ser posse de Gênova, do Império Genovês, que era o principal império marítimo, o principal reino marítimo ali do Mediterrâneo junto com Veneza, e é o local de nascimento, inclusive, daquele cara que vai descobrir depois a América. Não Córcega, né? Gênova, né? O Cristóvão Colombo. Por conta do período da Renascença e da continuidade dessas disputas entre as cidades-estados italianas, a Córcega ainda passaria por questões de combates navais, tudo mais, mas ela permaneceria 5 séculos na mão de Gênova, que é o período mais longo de um domínio contínuo na história da ilha, e é boa parte da base do nacionalismo corso que a gente tem hoje. Por quê? Porque a Córcega é parte da França.
Mas o idioma corso, ele tem influências do italiano, a cultura local tem influências italianas, a música local, como vocês vão ver ao final do programa, tem influência italiana, né? Parece música de cantina, de filme ruim de máfia, com todo respeito aos nossos ouvintes corsos, que sabemos que temos muitos, né? Em Bastia nós somos campeões de audiência. Sim. Então, a influência italiana na cultura corsa, a mistura de influências é muito forte e faz com que tenha essa identidade própria, que não é nem italiana nem francesa, é a identidade justamente corsa. E a ilha, entre 1755 até 1769, por um breve período, foi uma república independente e, inclusive, a sua constituição era grafada em italiano e em corso. Em 1769, a gente tem 2 eventos importantíssimos na Ilha da Córcega. O primeiro a ilha é justamente anexada pela França, já que Gênova vendeu, digamos assim, os direitos sobre a ilha. Porém, a ilha já tinha declarado sua independência republicana, então a invasão francesa sofreu resistência, tivemos diversas guerrilhas favorecidas pelo relevo corso, assim como as guerrilhas que resistem aos romanos no Asterix. E a França precisou mandar cerca de 24 mil soldados para completar essa anexação, numa ilha que na época tinha população de pouco mais de 100 mil. E também em 1769, mais precisamente no dia 15 de agosto, nasce o corso mais famoso, né, de todos os tempos, e provavelmente, dificilmente teremos algum corso mais famoso que ele num futuro visível, um tal de Napoleão Bonaparte. Né? Ele, que nasceu de uma família italiana, inclusive, nasceu na Córcega, foi fazer seus estudos militares na França por conta dessa invasão, e aí virou general, cônsul, imperador, depois virou inclusive rei da Itália, e ele, quando ele foi deposto pela primeira vez, quando ele se rendeu pela primeira vez, ele recebeu, digamos assim, de prêmio de consolação, manteve a sua residência na Córcega, títulos formais e uma guarda pessoal. Então ele era, digamos assim, o dono do pedaço da Córcega depois de ser deposto pela primeira vez. Depois ele volta para tentar retomar o poder, é derrotado em Waterloo e aí ele fica sem nada. E durante as guerras napoleônicas, entre 1794 e 1796, nós temos um breve período do reino anglo-corso, que foi um reino independente, entre aspas, mas era um reino cliente, vassalo, numa união de coroas do Reino Unido, que invadiu a ilha durante as guerras napoleônicas para tomá-la dos franceses por um breve período de tempo. Mas desde essa época, e aí pode ser coroa Bourbon, pode ser República Francesa, pode ser Império Napoleônico, pode ser qualquer família, os Orleans, pode ser qualquer um que esteja no cargo na França, a Córcega é posse francesa desde então, desde o final do século XVIII. No século XIX, devido a situações de pobreza, de poucas oportunidades econômicas, né, assim como em diversas outras regiões da Europa, nós temos movimentos migratórios para o continente americano, especialmente, no caso corso, para Porto Rico e Venezuela. Inclusive, o presidente venezuelano, entre 1964 e 1969, o Raul Leone, era descendente de corsos. Ele que depois ele foi um dos poucos presidentes desse período que não assumiu o cargo na Venezuela nem por um golpe, nem foi deposto por um golpe. Ele foi um dos poucos que foi eleito e cumpriu o mandato. No caso venezuelano e no caso boliviano, da metade do século XX para cá, isso durante muito tempo foi uma proeza e tanto. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Córcega ela tem um feito, digamos assim, que não sei se exatamente é louvável ou não, né? Mas enfim, ela é, do ponto de vista proporcional, o lugar que mais teve combatentes na Primeira Guerra Mundial. Devido a essa tradição de caçadores, de guerrilhas, de resistência, né? Um povo, entre aspas, bruto, digamos assim, das 300 mil pessoas que residiam na Córcega
na véspera da Primeira Guerra Mundial, 50 mil, um sexto da população foi para a guerra. 50 mil homens corsos foram para a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, a Córcega ela fazia parte da França de Vichy, então ela estava sob controle indireto da Alemanha nazista. A campanha política de Benito Mussolini dizia que a Córcega era italiana, tinha sido posse genovesa por 5 anos, então ela tinha que ser italiana, eles falavam italiano. Corsos favoráveis à unificação com a Itália. Defendia uma presença da Itália fascista na ilha, que em 1942 foi ocupada, no final de 42, foi ocupada pela Itália fascista, que também teve que mandar muitas tropas por conta da resistência da população. E, ao final da guerra, nós tivemos uma libertação da ilha franco-aliada e uma perseguição generalizada de colaboradores dessa ocupação fascista, fazendo com que o nacionalismo corso ele seja muito fortalecido por essa mistura de identidades. Fora o nacionalismo corso, nós temos os corsos que se veem como franceses. Agora, os corsos que se veem como italianos, em sua maior parte, fugiram ou foram mortos, foram perseguidos durante e logo após a Segunda Guerra Mundial, que é mais ou menos o marco temporal aqui que a gente coloca na história. Que termina com a libertação franco-aliada em 1943 e a perseguição aos colaboradores, né? Então, a gente encerra esse primeiro bloco e passa agora para o segundo para falar justamente do futebol na ilha. O campo. Bem, Felipe, antes de falar do futebol insular, né, a gente precisa primeiro falar de como o futebol chegou na França continental. Porque na verdade, aí eu não sei como foram os seus frutos, mas eu não consegui achar nenhuma origem do futebol na Córcega especificamente. O que a gente tem é que o futebol chega na França em 1863. Justamente o ano que tem a unificação das regras do futebol. E o primeiro jogo oficial na França foi em 1872, disputado entre, adivinhem, marinheiros britânicos no porto de Le Havre, que é no norte. Contra ferroviários britânicos. Não, foi tipo marinheiro A contra marinheiro B. Ah, tá. Então, dá pra gente presumir que o futebol deve ter chegado na Ilha Corsa mais ou menos na mesma época, também levado pela questão de marinheiros, lembrando que a ilha chegou a ser ocupada pelos britânicos, né, uma ilha em que o comércio marítimo, a pesca são importantes, então não é totalmente estranho assim a gente supor que o futebol chegou na Córcega ali nas últimas 2-3 décadas do século XIX, levado por marinheiros britânicos, que é a versão oficial em relação à França, mas particularmente em relação à Córcega, eu infelizmente não consigo achar nada. Se vocês tiverem notícias, sei lá, vocês têm um primo corso, que é historiador do futebol corso, fiquem à vontade para fazer essa ponte aí. Acho muito difícil, porque devem ter, sei lá, 2. Eu acho muito difícil a gente ter ouvintes de família corsa, mas estamos jogando aí, né? Nunca se sabe. Uma garrafa no mar. Entendeu? Achou a garrafa lá com o recadinho, fechou, é nóis. Nós ouvintes são os melhores do mundo, cara. Com certeza. Depois... Mas se a gente achar um ouvinte de família corsa, eu vou ficar muito surpreso. Mas nunca se sabe. Cara, depois daquele dia, para quem ouve o Xadrez Herbal, né, não apenas o Fronteiras Visíveis, depois daquele episódio do Alexandre Vidal Porto, eu não duvido de mais nada, irmão. Então, agora, saindo dessa história, chegamos à seleção corsa, né, meu caro Matias, que é uma seleção não oficial. Que em corso, né, é a Squadra Corsa di Balò. Baló é o balão. É um balão. É um time que não é afiliado à FIFA ou à UEFA, porque até por não ser um país sequer reconhecido. A Córcega, ela disputou até hoje 3 jogos contra outras... 3 não, desculpem. A Córcega disputou até hoje... 6 jogos contra 3 seleções diferentes.
A Córcega é que ela jogou, e por isso ela só jogou 6 jogos contra outras seleções nacionais. Ela tem vários outros jogos contra outros times não nacionais, como por exemplo a Bretanha, que é dentro da França. E o jogo mais recente, 27 de maio de 2016, foi um amistoso 1-1 contra a seleção do País Basco. Embora a seleção do País Basco ela não tenha jogadores, se não me engano, alguns jogadores profissionais não jogam. A seleção com jogadores profissionais está autorizada a um jogo por ano. E geralmente é contra a Catalunha durante a intertemporada europeia. Exatamente, é uma seleção mais amadora de jogadores menores. Os resultados foram em 67, jogou com a França, justamente. A França ganhou de 2-0. Em 98, como parte da preparação para a Copa do Mundo, Camarões derrotou a Córcega por 1-0. Em 2009, a Córcega empatou com o Congo em 1-1. Em 2011, teve a sua primeira... 2010... teve a Copa da Córcega, um torneio comemorativo entre 2 times internos da França, Córcega e Bretanha, e 2 países africanos, Gabão e Togo. A Córcega ganhou de 2-0 da Bretanha, na final empatou com o Gabão em 1-1, venceu nos pênaltis. E em 2011 conseguiu a sua primeira vitória contra outro país, a Bulgária, né, que já foi semifinalista de Copa do Mundo, por 1-0. E em 2015 ganhou de 1-0 de Burkina Faso. E eu não entendi muito bem, né, por que Burkina Faso teve um amistoso entre Córcega e Burkina Faso, tinha algum motivo especial, mas enfim. Tem algum jogador burkinês que joga no Ajaccio, no pode Bastia? Ser, ou foi o contato que eles conseguiram, ligaram lá e tal. E para jogar na seleção corsa, o jogador tem que ser profissional, eles não aceitam jogadores amadores, justamente para manter uma imagem, digamos assim, e tem que ter pelo menos um avô ou avó que tenha nascido na Córcega. Alguns jogadores de destaque que são de família ou nascidos na Córcega são, por exemplo, o Adil Rami, que jogou agora pela França na Euro 2016, vice-campeã, é um zagueiro que atualmente está no Sevilha. O Remy Cabelá, na Copa de 2014, era reserva do reserva, mas é nascido na Córcega. E talvez o mais conhecido recentemente é o Ludovic Giuli, que é filho de corsos, ganhou a Copa das Confederações pela França em 2003 e é muito lembrado por ter sido do Barcelona do Ronaldinho, né, que era Ronaldinho, Eto'o e Giuli, os 3 pontas, os 3 atacantes. E ele também jogou naquele Mônaco, que fez a final de Champions League mais bizarra de todos os tempos. Vice-campeão europeu em 2004. Contra o Porto, de José Mourinho, com gol do título de Carlos Alberto. Né? Outros jogadores de nacionalidade corsa, famosos recentemente, são o Sebastián Schillaci, que jogou no Sevilha, no Arsenal, jogou pela seleção francesa e atualmente está no Bastia, e o Mathieu Flamini, que é filho de corsos, jogou no Arsenal, no Milan, na seleção francesa, atualmente está no Crystal Palace. Ele também tem ascendência basca, se não me engano, já que uma parte do País Basco fica dentro da França, né? Então ele é assim como o Lizarrazu. O Lizarrazu era um basco francês. O Mathieu Flamini é uma mistura de longo prazo de bascos com corsos, ou seja, todos os nacionalismos embutidos ali. Imagina uma reunião de família, são 3, assim. Todo mundo... e muitos dos nossos ouvintes devem lembrar do Flamini, porque ele era um jogador muito barato no Championship Manager, então você comprava ele lá e era um volante reserva. E o considerado maior jogador corso da história é o Claude Papi, que jogou no Bastia na década de 1970. Ele morreu de aneurisma aos 34 anos, uma morte extremamente jovem, e ele foi o único jogador corso que defendeu a França numa Copa do Mundo em 1978. E ele era o líder do Bastia na única campanha europeia de um time corso, que chegou na final 77-78 da Copa da UEFA, que na época era a terceira competição europeia, não era nem a segunda. A Recopa ainda. Tinha a Recopa. E o Bastia empatou com o PSV em 0-0 em casa e perdeu de 3-0 na Holanda. E aí a gente passa para os clubes corsos, né, que, primeiramente, justamente o Bastia, que foi fundado em 1905, atualmente está na primeira divisão francesa, 2 vezes, em 68 e 2012, foi campeão da segundona,
Em 81, ganhou a Copa da França, a única vez que um time corso ganhou um título nacional francês. Em 2015, foi vice da Copa da Liga, que é, né, uma Copa de segundo nível, que tem na Europa. É o terceiro campeonato em importância também. E foi vice em 2015. A diferença para a Copa da França é que a Copa da Liga é jogada apenas pelos clubes profissionais. Pelos clubes das 3 primeiras divisões, se não me engano. No caso da França, não sei, mas geralmente são as divisões profissionais. Os 2 ou 3 primeiros. Copa da França disputa time até de bombeiro de Andorra. Até time da Ilha Reunião joga, sério. Não, e detalhe, você mencionou a Ilha Reunião, eu juro para os nossos ouvintes que isso não foi ensaiado. Eu estava pesquisando para os nossos ouvintes quais jogadores tinham descendência ou família corsa. Aí eu falei, vou ver os que eventualmente já ganharam alguma coisa pela França. Então eu abri todas as convocações de todas as vezes que a França ganhou alguma coisa e eu abri todo jogador para ver onde nasceu. A França teve uns 3 caras campeões nascidos na Ilha Reunião. Deve ser a maior taxa per capita de fornecimento de campeão do mundo do globo. Ou a Nova Caledônia com o Carimbé, né? O Carimbé da Nova Caledônia. Não, aí sempre tem né, Nova Caledônia, o Turhan de Guadalupe. O Patrick Vieira de Dakar. Mas assim, eu olhava e falava, mano, um de Reunião, 2 de Reunião. Aí chegou na hora do 3º de Reunião, eu falei, parei. E no caso do Bastia, ele também ganhou a Liga da Córcega 17 vezes, que durante muito tempo era um torneio simbólico, né? Era como um regional. Um regional ali entre Bastia, Ajaccio, alguns times amadores, que hoje sequer é disputado mais, mas é o maior campeão da Liga da Córcega. E no Bastia jogaram alguns dos grandes jogadores do cenário internacional, claro que vários nunca no auge, né? Mas o Dragan Dzadic, que é considerado talvez o maior jogador iugoslavo de todos os tempos, era um meia canhoto, ele era, depois, anacronicamente, ele foi muito comparado ao Maradona. Né? Mais um Maradona do leste europeu. Mas ele é anterior ao Maradona, isso que é curioso. Né? O Hadji era o Maradona dos Cárpatos, porque ele era contemporâneo, mas muita gente depois passou a compará-lo, né? Porque ele, como era jogador da Iugoslávia durante a Guerra Fria, ele não jogou profissionalmente no leste, né? Ele jogou muito tempo em Estrela Vermelha. O Johnny Hepp, da Holanda, da Laranja Mecânica, bivice-campeã, e ele, Roger Milá. Roger Milá, mais velho a marcar numa Copa do Mundo e sambista nas horas vagas. Sim. Depois do Bastia, o principal time da ilha é o Ajaccio, fundado em 2010. Não, 1910. 1910, tô muito louco. Atualmente está na 2ª divisão, mas em 67 ele foi o primeiro time corso a jogar a 1ª divisão francesa. Na sua cara, Bastia. Como o Matias já adiantou, é a principal rivalidade da ilha, né, o derby corso, que pela liga, aí somando todas as divisões, nós já tivemos 32 jogos pelas ligas profissionais. 17 vitórias do Bastia, 9 do Ajaccio e 6 empates. O Ajaccio também ganhou 2 vezes a segundona, em 67 e em 2002, e tem 9 canecos da Liga Corsa. E o terceiro time, digamos assim, da ilha, menos conhecido, né, mas a gente está aqui para colocar coisas obscuras, né, na cabeça dos nossos ouvintes, é o Gazélec, que é fundado também em 1910, que é o derby local da cidade de Ajaccio, é o Gazélec contra o Ajaccio, que tem 5 títulos locais e esse ano vai ter o derby de Ajaccio na segundona francesa, já que os dois estão na 2ª divisão, o Bastia está na 1ª e os outros times estão nas ligas regionais, que são semi-amadoras ou semi-profissionais, né? E o copo pode estar meio cheio, meio vazio. E Felipe, falando da rivalidade do principal derby, né, da Córcega, em questões políticas, existe alguma movimentação de um lado para o outro, pelo separatismo? No caso da torcida do Bastia, ela tem uma torcida bastante, uma torcida bastante, como eles chamam na Europa, né, bastante ultra, que ela é bastante nacionalista, com cantos xenófobos, cantos racistas. Por exemplo, um amigo do nosso querido Chico Patti contou e é um amigo corso dele, né, isso aqui mora no Brasil já tem um tempo e tal, que quando recentemente o PSG foi jogar na ilha, o Lucas, o brasileiro Lucas, foi recebido com um grito de macaco.
né, com banana, esse tipo de atitude deplorável, é uma torcida vista como radical, nacionalista, xenófoba. No caso da JCO, eu vou admitir a minha ignorância e dizer que eu não sei. Enfim. Bem, falando da atualidade, vamos passar para o terceiro e último bloco para ver como como é a questão nacionalista na Córcega no pós-guerra. O mapa. Bem, Felipe, a partir do final da década de 1950, alguns episódios vão desencadear a explosão nacionalista na ilha. Vamos começar, né, a entrar nesse aspecto mais separatista, né, em relação ao continente. Então, os dois estopins do nacionalismo corso e do início dos movimentos organizados do nacionalismo corso são, primeiro, a ideia do governo francês, na década de 1950, de construir um local de testes nucleares na Córcega, que depois viria, o mais conhecido local de testes nucleares franceses, viria a ser o atol de Bikini, mas também teve testes... Onde nasceu Godzilla. Onde nasceu Godzilla e o Bikini. Mas o Godzilla talvez seja o principal, o cidadão mais conhecido da região, de fato. Embora eles tenham uma naturalização japonesa, né, porque ele trabalha no Japão normalmente. Mas também teve testes nucleares em Reunião, e porque a França queria fazer os seus testes nucleares bem longe da França, né? Uma questão... Por que será? Os Estados Unidos, ele não precisou fazer bem longe porque ele tem um deserto gigante ali, fez um deserto, e na época todo mundo era biruta, né? Os testes nucleares dos Estados Unidos, os soldados ficavam olhando, né? Observando, literalmente, aí todos morreram de câncer 10 anos depois, ninguém sabe por quê. Os soviéticos fizeram aquele experimento não lembro agora o nome do experimento, mas era o uso de armas nucleares como uma maneira tática. Então eles queriam saber o quanto as armas nucleares prejudicavam movimentação de tropas próximas. Então o que eles faziam? Eles detonavam uma bomba nuclear no meio da floresta siberiana e aí mandavam um pelotão marchar em cima. E aí depois media o nível de radiação. Olha, você pegou câncer instantâneo. Que droga, hein? Que pena. Obrigado pelo seu serviço na União Soviética. E o segundo evento, que gerou muitos protestos na ilha, foi que com o início das crises no Império Colonial francês, especialmente na Argélia, que é ali do lado, muitos migrantes, muitos refugiados depois do conflito na Argélia, começaram a ir para a Ilha da Córcega. Sejam franceses, que residiam no norte da África, sejam africanos, né, sejam argelinos. E a população corsa rejeitou essa migração em massa, essa onda de refugiados, levando a diversos conflitos com a polícia, com o governo francês, levando então a radicalização e a organização desses grupos. Né? Como mera curiosidade, se a Córcega se tornasse independente hoje, né, ela tem cerca de 8.500 km², 320 mil habitantes, e o seu PIB seria de 8 bilhões de euros. Né? Um PIB parecido com o da Macedônia, menor que o da Albânia, por exemplo. Só que, como a sua população é pequena e a economia é baseada principalmente no turismo, a renda per capita da Córcega ela é alta. Então, não são motivos econômicos que explicam o nacionalismo corso. Né? Não é uma questão deles se veem como explorados ou como prejudicados por regiões menos desenvolvidas, que é um pouco, por exemplo, a retórica do movimento Sul é meu país. Né? De que o Paraná e o Rio Grande do Sul são muito mais ricos do que, sei lá, o Amapá. Então eles carregam o Amapá nas costas, alguma coisa assim, e podem se separar. No caso, o corso, ela tem, apesar de uma economia em termos absolutos pequena, em termo relativo é uma renda per capita alta, e além do turismo, a ilha também produz mármore e exporta frutas, vinhos, azeite e queijo.
Ou seja, dá para morar lá tranquilamente, acho. Né? Queijo, vinho, tá o queijo é bem citado no Asterix. No Asterix. Especialmente, não vamos dar spoiler. Sem spoiler, leiam Asterix na Córcega, não vão se arrepender. Então, o que explica esse nacionalismo? A organização desse nacionalismo é explicada por esses conflitos na década de 50, mas o que explica é principalmente a questão cultural. Né? O idioma corso, ele não é ensinado nas escolas públicas. Se uma família quiser ensinar corso aos seus filhos, tem que colocar numa escola particular, ou então contratar um professor particular, por exemplo. O folclore local também é visto como repreendido pelo governo francês, pela cultura francesa, e aí entra, por exemplo, um elemento principal dessa cultura local, que é a imagem do Mouro vendado, que a gente mencionou que está na bandeira, e está na bandeira da Sardenha também. E aí, só que aí esses movimentos locais organizados, eles podem se dividir em dois. O primeiro é o movimento autonomista, né, que o principal partido é o Partito di Nazione Corsa, que é o Partido da Nação Corsa, um partido social-democrata, que defende uma maior autonomia da região, possui cadeiras na Assembleia Local, é membro da Aliança Livre Europeia, né, uma organização que junta partidos europeus, já teve representante no Partido Europeu e rejeita a violência e a independência. Ele quer autonomia. Já tem o partido Corsica Libre, que defende a independência da Córcega, fundado em 2009, que é uma coligação, digamos assim, de diversos partidos, que atualmente está no poder na Córcega. A gente vai falar disso mais para frente, porque tem uma ironia e um plot twist. E o Córcega Libre, ele é um partido político pró-independência que não condena o uso da força, o uso da violência. Ele não usa para si, digamos assim, mas tolera ver como um meio legítimo, como uma consequência da situação corsa. E aí a gente entra no mais conhecido movimento corso, que é a Fronte di Liberazione Nazionale Corso, a Frente de Libertação Nacional Corsa, a FLNC, fundada em 76, e que em 99 teve uma dissidência, a Armata Corsa, o Exército Corso, que deixou de existir. A FNLC realizou mais de 1.000 ataques e atentados, especialmente contra delegacias, correios e prédios vistos como da instituição do governo, e aqui tanto na ilha como na costa sul da França, como Toulon e Marsella, de onde eles presumem que vem a presença francesa. E um dos motivos que os ataques da FLNC conseguem ter apoio popular na Córcega, inclusive são tolerados por um dos seus partidos, é que, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, são ataques contra prédios, contra instituições. Pouquíssimas vezes nós tivemos vítimas humanas. Eles, por exemplo, esperam horário de folga, tudo mais, alguma coisa assim, o correio fechou e aí você explode o correio. Não explode o correio quando ele está cheio, dando um exemplo besta. E tem duas políticas deles também que também geram simpatia popular. Que a primeira que aí uma herança, digamos assim, uma relação romântica com a máfia italiana hollywoodiana, a FLNC não tolera tráfico de drogas. Então, se um corso é pego usando drogas por eles, ele normalmente é espancado, na visão deles educado, e meio que fica marcado. Se eles pegam um traficante de drogas, aí eles matam. E a outra coisa eles protestam contra as casas de veraneio de luxo dos continentais, ou seja, os franceses propriamente ditos, né, que tem várias casas luxuosas na Córcega, porque são praias muito bonitas, paisagens muito bonitas, né, uma gastronomia muito bonita.
muito bonita, muito agradável. Então você tem ali casas de luxo. E o que eles fazem? Eles pegam o francês, falam, olha, você não é corso, você não pode ter essa casa aqui. Então, com licença, espera aqui enquanto a gente vai queimar a sua casa. E aí tá com fogo na propriedade desses continentais. E, segundo algumas entidades ambientalistas, chega-se ao ponto de que a Córcega não virou uma Côte d'Azur e preservou boa parte das suas paisagens naturais, porque isso coíbe a especulação imobiliária. Já que você não vai correr o risco de pagar uma nota numa casa que, um belo momento, vão tacar fogo. E ninguém ao redor vai achar ruim. Tem isso, né? Porque a população apoia várias dessas medidas. Agora, a gente chega num ponto polêmico, né? Eu disse que a FLNC raramente vitima pessoas. Porém, um dos seus principais líderes, em 98, chamado Ivan Colonna, assassinou, em 6 de fevereiro de 98, o governador da ilha, o Claude Erignac, que era visto como pró-França, como um traidor da Córcega, digamos assim. 5 anos depois de foragido, ele foi preso, em 2003, e foi condenado à prisão perpétua. Ele está preso em Toulon, no sul da França, e isso gerou uma série de ataques posteriores do FLNC, reivindicando a transferência de presos políticos para a ilha, para que eles pudessem pelo menos ter contato com seus familiares, alguma coisa assim. E aí, guardem bem essa informação, Ivan Colonna. Em 2003, foi realizado um referendo consultivo sobre a autonomia da ilha e, com uma diferença de 2.190 votos, 51% contra 49%, a ideia de permanecer dentro da França venceu. E os nacionalistas afirmaram que essa parcela representava justamente os continentais que residem na ilha. Como uma parte de dar um tom de identidade francês para a ilha, em 2013, pela primeira vez, o Tour de France passou pela Córcega, na verdade, começou pela Córcega, e o atual presidente da Córcega se chama Gilles Simeoni. Ele foi prefeito de Bastia. Ele é presidente da Córcega, que é como se fosse o governador, desde dezembro de 2015, de um partido pró-autonomia, e quando ele ganhou relevância política na Córcega, ele era o advogado do Colonna. Ele que conseguiu, digamos assim, as condições menos ruins possíveis para o Colonna, pelo assassinato político que cometeu. E hoje isso é visto tanto como uma sinalização de radicalização da ilha, como uma demonstração, digamos assim, por parte dos franceses, de que os corsos eles não ligam para o devido processo legal, para alguém que mata um francês, entendeu? Eles elegeram o advogado do cara que assassinou o outro lá. Atualmente, o parlamento corso é formado, em sua maioria, por uma coalizão chamada PA Córcega, que é pela Córcega, que une diversos partidos, como aqueles que eu citei, e hoje tem mais ou menos 30% do parlamento local. Nós temos também 12 cadeiras para o bloco da esquerda, né, do presidente François Hollande, 11 cadeiras para os republicanos, do Sarkozy. Um dos filhos do Sarkozy é nascido na Córcega, inclusive. Aquele filho que foi pego em escândalo de corrupção, que com 19 anos estava presidindo alguma estatal lá. E 4 são da Frente Nacional, da Marine Le Pen, né, por incrível que pareça. E hoje, então, nós temos a Córcega governada pelo advogado do cara que cometeu talvez o crime político, o atentado político, ou crime apenas, enfim, um atentado terrorista, né? Aí temos diversas classificações, mais conhecido da história do movimento de resistência corsa contemporâneo, digamos assim. Que você falou que a FLNC geralmente não vitima e realmente no
nas últimas décadas são 7 apenas, né? Homicídios reivindicados pelo grupo. 7 mortos em 50, 60 anos. Isso era um fim de semana quieto na Irlanda, no País Basco, na Irlanda. Eles normalmente atingem as propriedades e por isso eles conseguem ter todo esse apoio. E existem até hoje. É um movimento armado que existe até hoje. Mesmo o ETA, né, o ETA em si, ele anunciou seu desarmamento, digamos assim. O que continuou foi um grupo do ETA sem tanta força, uma dissidência. Então, é por isso que eles conseguem manter, inclusive, apoio popular e continua existindo. E como a gente falou no programa sobre a Irlanda, o IRA também não existe mais, mas muitos migraram para o Sinn Féin, né, que é o principal partido nacionalista da Irlanda do Norte, o Ulster. Bem, Felipe, considerações finais sobre a Córsega? Como sempre, agradecimentos a todos vocês que nos ouvem. Gostou? Compartilha, divulga. Faça sempre aquela observação que não precisa gostar de futebol para gostar e entender esse programa, que o futebol é um fio condutor, é um exemplo. Como dica cultural, acessem o Xadrez Herbal, rima não intencional, para ver o xadrez dominical de referências napoleônicas. Aí não tem rima. Não dá para rimar. Não dá. Mas que tem lá um post com várias dicas sobre Napoleão, né, o corso mais conhecido da história. E você ficou muito quieto no programa de hoje, mas eu sei que além de dica cultural, você também vai dar uma música para os nossos ouvintes, meu caro Matias. Essa foi uma tarefa inglória, né, já que a música corsa não é muito difundida no mundo. Eu e o Felipe, a gente chegou num impasse, né, já que talvez a principal voz corsa conhecida no continente seja a cantora Alizée, que faz um pop... Ela é a Britney Spears francesa, tem um site que chama ela assim. Enfim. Ela é uma cantora pop. É conhecida também como Princesa da Córcega. Mas, como ela canta em francês, eu optei por algo mais tradicional. Então, a gente vai ouvir a dupla Patrick Fiori e Patrick Bruel cantando Córsica, que é uma música romântica, em corso, para os nossos ouvintes entenderem um pouco... A graça é do idioma. A graça justamente do idioma, já que a Alizée canta em francês. E nos c'è un luogo giù tenerezza do mio cuore maestoso imbalsama di purezza Dio è di meraviglie una chica desumile, un truere della bara e unica sole cara. Faccia sempre tanta invidia su scoglio sotto mare tesoro che spampilla sacro come un altare calma
caso